Olá, meus amados, graça e paz. Essa é a Bíblia em Histórias Vivas. Louvado seja o Senhor nesse dia. Coração grato, porque estamos encerrando aqui mais um livro. Primeiro Reis, Estamos acabando. Hoje nós vamos andar pelos capítulos 19 a 22 desse livro. Eu quero te convidar a continuar aqui comigo, porque temos muitas coisas aí a ver, aprender e receber do Senhor nesse tempo. E aqui, depois do fogo, depois da chuva, depois de ver Deus responder de forma tão clara, a gente poderia aqui pensar que agora tudo estava resolvido. Mas a caminhada com Deus, ela não é feita só de vitórias visíveis. Elias aqui tinha acabado de viver algo extraordinário. No poder do Espírito, ele confrontou Acabe, ele enfrentou falsos profetas, mobilizou uma nação desviada a se voltar para Deus, matou os falsos profetas de uma vez e ainda correu como o vento à frente do carro do rei. Mas depois de tudo isso, ali com a adrenalina espiritual e física esgotada, bastou uma palavra de Jezabel e tudo desmorona por dentro. Então Elias foge, vai para o deserto, caminha, se deita debaixo de uma árvore e pede para morrer. Elias entra num período de depressão, de profundo desânimo, de esgotamento, de dor tão grande. E isso é algo muito real, porque nós vemos que até quem vive milagres pode se perder por dentro. E aqui é impossível a gente não lembrar de Jesus. É impossível não lembrar dele ali no Getsemane, quando ele também enfrenta uma angústia extrema ao ponto de suar como gotas de sangue e dizer: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. São dois momentos diferentes, mas é o mesmo princípio, porque até os servos mais fiéis podem experimentar fraqueza. Mas Deus sustenta, Deus dá força para continuar. E Deus não rejeita Elias. Mesmo neste momento, Deus ele cuida. Deus envia um anjo, ministra ao seu servo esgotado, alimenta, fortalece. E Elias então segue até o Monte Horebe. E ali acontece um diálogo profundo entre ele e o Senhor. Deus o chama pelo nome. O que faz aqui, Elias? Deus não acusa, não condena, E ele pergunta, o que você está fazendo? O que você está fazendo aqui? Não porque não sabia, mas para que Elias se reencontrasse, Porque ele havia se perdido por dentro. E Elias se sente só, mas ele não sabia que Deus havia preservado 7.000 que não se dobraram a Baal. E às vezes a gente se sente tão só porque não vê o que Deus está fazendo. E então não é no vento, não é no terremoto, não é no fogo, é no sussurro que Deus fala. E isso aponta para algo muito profundo. Porque lá no Novo Testamento, o Espírito Santo não é descrito como alguém que grita, mas como aquele que fala ao coração, que ensina, que testifica dentro de nós. E assim como Elias encontrou Deus no sussurro, hoje o Espírito Santo continua falando no íntimo. E ali Deus restaura Elias, reposiciona e dá direção. E entre elas levanta um sucessor, que era Eliseu. E quando Elias lança o manto sobre Eliseu, significa chamado, identidade, autoridade e poder. E Eliseu responde. Eliseu sacrifica os bois, queima os instrumentos de trabalho, como quem decide nunca mais voltar atrás. Ali ele se despede e segue com Elias. E no capítulo 20, a história continua ali e algo surpreendente acontece. Deus ainda dá vitória a Israel, mesmo com Acabe. Os sírios se levantam, mas Deus entrega a vitória, porque a misericórdia de Deus ainda estava sendo oferecida. E por um momento Acabe ouve, obedece, mas não permanece. Ele se entristece, se aborrece, se fecha, mas não se arrepende de verdade. É uma tristeza superficial, uma tristeza segundo o mundo. E isso ilumina algo que mais tarde seria revelado. A tristeza, segundo Deus,
produz arrependimento, mas a tristeza do mundo produz morte. Então nós chegamos ao capítulo 21, a vinha de Nabote, uma herança, algo sagrado, mas Acabe deseja. E o que acontece? Jezabel executa. Jezabel manipula, acusa, levanta falsas testemunhas e Nabote é morto. Nabote é morto injustamente, Deus vê, porque Deus sempre vê. E isso ecoa até os dias de Jesus Cristo, que denuncia aqueles que oprimem, que exploram, que devoram os mais frágeis, mostrando que Deus continua atento às injustiças. E então Deus envia Elias, e agora é juízo. Agora é confronto, verdade, consequência. Mas mais uma vez, algo surpreendente acontece. Acabe se humilha e Deus vê e diz: viste como Acabe se humilhou diante de mim? Então decide adiar o juízo, porque Deus é justo, mas também é misericordioso. E no capítulo 22, mais uma vez, Acabe precisa decidir. Então ele se une a Josafá. E há uma aparência de unidade, mas Josafá percebe que falta algo. Então ele pede, consulta o Senhor e Acabe reúne cerca ali de 400 profetas, todos falando o que ele quer ouvir. Mas há um homem, Micaías, e é esse que decide falar apenas o que Deus disser. E quando ele fala, traz a verdade, confronta e expõe. Porque nem toda voz que fala em nome de Deus vem de Deus, mas Acabe rejeita, porque quem não quer verdade prefere ilusão. Ele tenta se disfarçar na batalha como se pudesse fugir da palavra de Deus. Mas uma flecha lançada ao acaso o encontra e ele morre. E sua história termina como começou, longe de Deus. E no meio de tudo isso, a gente entende algo profundo, que Elias aponta para uma vida rendida. Acabe nos alerta sobre um coração que até se entristece, mas não se transforma. Nabote nos lembra que Deus vê a injustiça e Jesus revela plenamente esse Deus, esse Deus justo e cheio de misericórdia. E o fio que une tudo isso é que Deus permanece fiel. Deus permanece fiel mesmo quando nós oscilamos entre a fé e o medo, entre a força e a fraqueza, entre a queda e o recomeço. Essa é a Bíblia em histórias vivas. E quanto mais a gente caminha, mais a gente entende que não é sobre o que Deus faz, mas sim sobre como a gente responde a Ele. Amém, queridos? Um grande abraço. Até amanhã.